Olá meninas, muito bem-vindas a mais um programa TPM Online. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a família moderna. E quem vai mediar nossa sessão é a nossa coach Flávia Solim. Oi meninas, oi. Família moderna é um tema que hoje eu acho que está muito em pauta, né? Muito se vê separações, junção de um homem que tem filhos, ou a mulher que tem filhos e junta todo mundo. E eu queria saber de vocês aqui, para a gente poder ajudar um pouco muitas pessoas que estão passando por isso, como minimizar esse impacto na vida das crianças hoje, por ter e por passar e sem escolha por esse fato? Na verdade, eu acho que é uma realidade hoje moderna. E as crianças cantam parabéns, com quem será que vai casar e depois se separou. Quer dizer, é uma coisa que já é comum. Eu converso com amigas e a maioria da sala das crianças, os pais são separados, ou os casados são a exceção. Hoje, né? Hoje. Antigamente a regra eram os casais casados. Aí vem aquele dilema, porque será que hoje em dia não se cuida mais do relacionamento? Ou como se cuidava antigamente? Ou será que antes a gente fingia ser uma coisa que não era? Tinha relacionamentos. Hoje a mulher pode optar, as pessoas podem optar a sair fora e ter uma coisa mais verdadeira, sem precisar ter garçonier, ter amante a vida inteira, e cada um ter um relacionamento mais maduro e diferente. E aí se constituiu as novas famílias. E eu acho que o que a Fernanda falou, será que agir com naturalidade, já que isso é uma coisa que está acontecendo, está sendo comum, pode ser uma dica para a cabeça da criança, na verdade, que é a grande preocupação de pais e mães que inclusive não se separam por causa disso. Eu acho que essa é uma dica interessante, não só agir com naturalidade, mas eu vou falar até uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei casada por 12 anos, tenho uma filha de 10 anos, e uma das coisas que mais me desanimava, né, e me fazia ficar na zona de conforto era a reação da minha filha, né? Mas essa questão de ir na escola, a maioria, né, de pais separados já ajudou bastante. E ela me vê feliz. O que me surpreende hoje é ela me ver feliz. Então, eu acho que eu não estava tão feliz, eu devia estar com algumas questões. E por mais que eu tivesse o pai e a mãe junto, ela ainda ficava, sabe? Tinha algumas consequências ali. E a gente tá feliz, ser bem resolvido, ter conversado, ser civilizado, ela aceitou super bem, né? Tá super feliz que tem um padrasto, uma madrasta, se dá super bem com os dois. E ela sempre falou: mãe, você nunca vai separar do papai, porque eu vou morrer. Gente, passou, ela não morreu. Muito pelo contrário, eu nunca vi a minha filha tão feliz como nos 3 últimos meses, assim. Claro, existem as perdas, ela podia ter uma coisa melhor. E eu nem brigava, não era um relacionamento de briga, sabe? Mas eu acho que a felicidade que vem daqui. Mas eu não imaginava que uma criança de 10 anos pudesse perceber isso. Não escutei as psicólogas na época. Protelei uma atitude pensando na consequência. A consequência era super bacana, sabe? Na medida do possível, porque eu não tô fazendo nenhuma apologia aqui à separação. Já que aconteceu, eu minimizar os danos. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho muito interessante, o que vocês estão colocando. Enfim, eu não tive filhos, mas eu já tive um relacionamento que o meu ex tinha filhos pequenos, não de 10 anos. E na questão das crianças pequenas é um pouco mais delicado, porque o entendimento deles, a percepção de mundo é diferente de uma criança de 10 anos, de 11 anos, já tem uma certa maturidade. E uma coisa que se nota realmente é que as crianças, por menores que elas sejam, elas percebem, elas sentem a animosidade que existe na casa quando os pais continuam casados, não se separam, por causa deles. Obviamente eles não têm essa noção que é por causa deles, mas eles sentem aquele ambiente de hostilidade. E quando separa, por mais que eles sintam com a perda, né, porque um dos pais, ou no caso normalmente o pai sai de casa, mas a casa do pai vira um lugar gostoso, um lugar que eles vão para brincar, que eles vão para aproveitar o pai, e eles aproveitam a mãe também, sem as brigas do dia a dia. E sabe o que eu acho bacana que você está falando? Eu queria aproveitar o gancho. Porque a gente estava falando da família moderna, quem tem o homem tem filhos, a mulher tem filhos, junta-se todo mundo numa grande família. E para alguma pessoa, ou a mulher ou o homem, se relacionar com alguém que tem filho? Olha, isso também era outra questão minha, né? Porque daí você separa e você fala: meu Deus, o que vai ser agora, né? O que vai vir pela frente? Porque eu sou um pacote, né? É um combo! É um pacote! E o meu namorado, ele não tem filhos. E eu acho que o que ajuda, não sei se vai ser igual pra você, mas eu acho que é a predisposição
de comprar, sabe? O amor, eu acho que faz muita diferença, porque daí tem que amar mesmo, né? Porque vem tudo junto, entendeu? Vem ex, vem filho, vem... Né? Esse é pra sempre, né? Ex de filho é pra sempre. Muito mais fácil quando os dois têm filhos, porque os dois entendem a prioridade que é ter o filho. Ao passo que quando um tem filho e o outro não, normalmente o que não tem filho, muitas vezes vai se sentir meio colocado para escanteio. Porque, eu não sou a prioridade máxima da sua vida. Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro, combinado não sai caro. Então, já deixar, assim, claros os termos da relação. Eu tenho filhos. E eles estão aqui. Quando eu tô com os meus filhos, eu tô com os meus filhos e, tipo, tem que entender que, gente, filho é filho, enfim. Você não vai querer competir com o filho. Perdeu. Entendeu? Qualquer uma que vai fazer isso, ou qualquer um. Agora, mas de novo, é uma coisa eu acho que de conversar. Gente, eu tô sempre batendo na tecla da comunicação. Outra coisa muito bacana que a Ruth acabou de falar, o combinado, né? Porque eu acho que se você já entra nessa relação, se for combinado, os danos não são tão importantes. Também é complicado quando se junta. Me explica um pouco melhor isso. Outro dia. É um problema de agenda, né? Eu namoro e meu namorado tem duas filhas, eu tenho 2 filhos. E assim, pra arrumar a agenda da família, porque a ex-mulher dele também é casada com um que também tem filho, é assim, você tem medo de perder o fim de semana do Papa, porque pode ser que vá longe, né? E aqui a gente tem, acho que diversas histórias, né? E diversas status quo, vamos dizer assim, nesse sentido. Camila, você é uma pessoa que acabou de casar, nem ele tinha casado, nem vocês não têm filhos, nenhum nem outro. E eu acho que é bacana trazer o seguinte, vendo que está sendo comum essa separação, isso te desanima, isso te fez pensar um pouco mais se eu casava ou não casava, isso te dá Não, eu sempre tive certeza na minha vida que quando casasse seria para sempre, apesar de eu ser filha de pais separados. Então isso já é uma realidade na minha vida. Meus pais separaram, eu tinha 2 anos. Então, apesar de eu vir dessa família, de saber já desse novo casamento, meu pai casou de novo, eu tenho 2 irmãos, é natural, sempre foi, na verdade, para mim, natural essa segunda família. Eu tinha 2 anos, então natural era ser separado. Casado era uma coisa estranha para mim. Eu acho que a gente falou coisas aqui extremamente importantes, né? A questão da naturalidade que você falou, que acredita que quanto mais natural as coisas acontecem, e você comprovou na tua vida, hoje como filha de pais separados, falando do amor, o quanto que talvez bancar uma pessoa que tem filho, tendo você ou não, tem que amar, né? E eu acho que o mais importante é saber como, se tiver que separar, porque realmente as coisas não estão caminhando de uma forma tranquila e está te fazendo muito mal, questionar se a separação não é o pior, é a forma que for conduzida essa separação. Talvez não seja tão problemático, se não tiver jeito. Aqui ninguém, acho que talvez aqui eu chuto a arriscar, mas conheço um pouco de todo mundo aqui, ninguém é a favor da separação. Mas às vezes ela acontece por N motivos e até para você seguir uma vida um pouco mais de realização. Talvez o problema não seja a separação, não seja a junção de filhos ou não filhos. Eu acho que é talvez levar com a naturalidade e ver como vai ser conduzida essa separação. Porque eu acho que a pior coisa para uma criança é ver os pais brigando, discutindo. Então eu acho que é mais como vai ser conduzida a separação que vai ser o resultado para um impacto positivo na vida de qualquer ser humano, do que realmente o fato de ser separado. Bom. Meninas, então esse foi mais um programa TPM Online. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um curtir aqui embaixo, comentem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Programa TPM Online. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!